sem dúvida. Bom, pessoal, boa noite a todos. Já é boa noite no Brasil, finalmente. Para mim faz tempo É, que é boa já noite. é. Eu tô aqui do outro lado, né? Do hemisfério. Eu estou na Irlanda, para quem não sabe. Meu nome é Roselaine, mas todo mundo me chama de Rose, então é mais fácil. Rose aqui, Rose na Espanha, mas Rose fica mais fácil no Brasil, né? E para mim já é 10 da noite, mas a gente tá aqui ainda desperta, acordada para esse evento e fazer dele o melhor e poder ajudar vocês na carreira de vocês. E junto estamos aqui com esses dois desenvolvedores, na verdade, o Danilo, que é super ativo na comunidade, que como Life Architect, e temos também o Igor, que é desenvolvedor back-end em Life. E hoje a ideia seria a gente poder ter um bate-papo, uma mesa redonda mesmo, falando sobre a carreira como desenvolvedor Lifer, também levantando, né, os aspectos de como a gente, como está o mercado de trabalho, como podemos encontrar informações e novas sobre as novas features, perguntas que vocês todos queiram saber, também vai estar bem aberto. É uma mesa redonda mesmo, e para quem não sabe, sou lead consultant na Liferay. Trabalho com Liferay mais ou menos há 10 anos. Comecei trabalhando no Brasil, fui para a Espanha há 7 anos atrás, fiquei na Espanha quase 5 anos, vim para a Irlanda e estou na Irlanda há 2 anos. Na Espanha e na Irlanda eu comecei a trabalhar para a Lifer diretamente. Antes eu trabalhava para uma multinacional como especialista em portais e Lifer, claro. Agora eu vou deixar o Danilo e o Igor se apresentarem, então passo para você, Danilo. Legal. Obrigado, Rose. Boa noite, pessoal. Só queria, antes de começar a apresentação, como esse meetup vai ser um formato completamente diferente, é até um experimento que a gente está fazendo, uma nova dinâmica aqui. Quem quiser abrir a câmera e interromper e participar no meio aqui dos nossos comentários e querer interagir junto, fique totalmente à vontade. Isso aqui não é de nós para vocês, né? Quem quiser também participar, entrar aqui na discussão, fique à vontade. Bom, me chamo então Danilo Buzar, né? Eu já trabalho na área de tecnologia há um pouco mais de 20 anos, né? Eu comecei com 17 anos a trabalhar na área de tecnologia, eu estou com 41 agora, um pouquinho de dinossauro, já passei por diversas tecnologias diferentes. Não tem É, rugas nem cabelo branco, tá? Não pois tá é, tão ruim não, os porque não dá para projetos. ver, mas já tem um pouquinho aqui, um pouquinho a barba branca embaixo aqui. Mas já passei por VB6, por exemplo, já desenvolvi um bom tempo em VB6, ASP clássico, né, aquele ASP 3.0, é, e comecei a trabalhar com Java em 2005 por uma questão mesmo assim de enxergar o mercado, que faz total sentido com essa nossa conversa hoje aqui. Então, no momento eu estava trabalhando com tecnologias proprietárias, Microsoft, e na época eu estava querendo sair um pouco desse mundo de tecnologias proprietárias e ir para um mundo mais open source. Na época, tinha algumas opções, é, só que o Java que me chamou mais atenção, né, eu comecei a estudar muito a fundo com Java e desde 2005 até hoje continuo trabalhando com Java, obviamente, né, que é o core do Liferay. E o primeiro contato que eu tive com o Liferay foi, acho que foi em 2012, se não me engano, eu sempre me confundo, não sei se é 2011 ou 12, mas eu trabalhava com uma tecnologia, uma ferramenta chamada Alfresco, a Rose deve conhecer, porque ele é mais conhecido na Conheço. Europa, né, que é um é um gerenciador eletrônico de documentos, né, também ferramentas de colaboração. E eu trabalhei, veio uma empresa para o Brasil, tentando disseminar, né, essa ferramenta aqui. Eu entrei para essa empresa e comecei a aprender a trabalhar com Alfresco, etc. E em um dado momento a gente precisou fazer a integração do Alfresco em um cliente específico e ele lá ele tinha um Liferay. Aí a gente fez a integração, mas foi coisa pontual ali.
e voltei a Que trabalhar versão de Life eles tinham, por curiosidade? muito antiga, versão 5 6.1, ou 5, eu não 6? sei, não lembro. Não, acho que 2011 já era 6, né? É que eu cheguei a trabalhar com a 5. Não, não era 5, eu acho que 5 com certeza não. Eu acho que já era a versão 6.1, alguma Já coisa devia assim. ser a 6, não. É. E aí, né, aí voltei a trabalhar com Liferay em 2017, quando eu estava na Oi. Eles implementaram o Liferay lá internamente, porque eles estavam fazendo um upgrade lá de tecnologias, de todas as tecnologias, porque até hoje na Oi tem muito legado, né? Então, estavam fazendo melhorias e, inclusive, fizeram a implementação do Liferay lá. E a partir daí, comecei a trabalhar com o Liferay, tanto como consultor independente, quanto trabalhando para diversas consultorias, Brasil e mundo também. É, bom, e é mais ou menos isso aqui, um pouco da minha história. Segue aí, Igor. Show. Meu nome é Igor, eu estou falando aqui de Recife e da galera eu sou o que chegou por último no ambiente Life. Eu Você é estou o mais trabalhando, novo também, aposto. é, Ah, acabei de completar 30, cheguei na nova etapa, Viu? mas eu me formei em Química Industrial e há 2 anos eu fiz essa migração diária. Eu fiz um bootcamp que foi onde eu conheci a Liferay, porque ela era empresa parceira desse bootcamp. E aí, logo quando eu encerrei o bootcamp, eu comecei a trabalhar com Liferay, trabalhando com Java, focado no back-end. Foi na Vertigo, o Danilo, foi na época até que o Danilo ainda estava lá, a gente bateu exato. assim rapidamente, Foi. uma consultoria, e desde lá eu trabalho com Liferay focado em back-end, mas recentemente eu comecei também a mexer com front, sabe? Então, eu tô quase, daqui a pouco eu acho que eu vou virar um full stack com Liferay. Sempre, se você trabalha com É, portais, é muito difícil a gente dizer que a gente não sabe nada de front. Por uhum, mais que a gente diga, não, eu amo Java, eu quero Java, porque eu também gosto mais de back-end, sou mais de Java que front. Mas a gente tem que aprender um pouco do React, não tem jeito, não tem jeito. HTML, É. responsivo, para saber pelo Então, menos ajudar, né? É, exatamente. e o teu histórico é de back-end, né, Rosa? Aí O depois, meu agora que é de você virou uma back-end. referência um pouco em front-end, né? Quer dizer, Você bastante viu? de front-end, é. Eu acho super engraçado que É, todo mundo me diz que eu sou referência quando eu vou nos eventos, tudo em front, porque eu ajudo muito e nos projetos aqui a nível mundial, Austrália, tudo. Sempre sou eu dentro da live que ajudo como encaixar as peças. E aí o uhum, pessoal diz, mas você é a especialista em front dentro. E eu falo, não, não é que eu sei, é que eu conheço tanto back-end, eu conheço um pouquinho de front, aí eu sei a melhor maneira de encaixar tudo. é, muito bom. E eu É. já comecei na 7.0, então já comecei com o Life mais atualizado assim, né? Hoje eu estou trabalhando com a 7.4, encantado aí, estou trabalhando muito com os Life Objects, estou implementando muito no cliente agora. E Ok. essa é a minha história com Life, recente ainda. Recente, mas já está apaixonado pelo Life. Então, Uhum. já é dos nossos, né, Danilo? É, isso aí. Daqui a pouco vai ser mais um evangelista aí. Exato. Não, É, pode ser assim engraçado, pessoal, mas antes de eu trabalhar para a Live, porque eu era especialista em portais, eu tive também, como o Danilo falou, várias oportunidades dentro da própria empresa de trabalhar para. Como eu era especialista em portais, eu comecei a desenvolver web, a estudar web quando eu tinha 12 anos. Com 16, eu desenvolvia já, vendendo realmente como freelance sites. Fazia muito em Flash, né, Danilo? Já que você falou. putz, nossa. Eu sou da época do ActionScript Aham, e isso é uma coisa muito engraçada aqui. Quando eu comecei a trabalhar com Life, foi assim, amor à primeira vista e nem tinha essa quantidade de documentação que tinha hoje em dia e não era tão aberta as mudanças como hoje, era uma aplicação mais back-end, core mesmo. E eu tive a oportunidade de trabalhar, estando em essa multinacional que eu trabalhava antes, em outras plataformas de portais. Mas quando eu conhecia elas, eu não gostava de nenhuma, porque era muito fechada. Então, uma das coisas que mais me faz gostar do Lifer sempre foi o fato de ser open source. uhum, Antes do Lifer, quando eu trabalhava com outras ferramentas,
sempre trabalhei com ferramentas open source, trabalhei com Magento, tive trabalhando, que hoje em dia nem sei se Magento é open source, mas eu trabalhei com Magento, trabalhava com WordPress, Joomla, sei também bastante de PHP. E sempre quis mais a linha de open source. E quando me apresentaram, eu cheguei a fazer cursos oficiais de outras ferramentas, de portais do mercado que são hoje em dia líder, tudo. Eu olhei e falei, não quero. Eu disse para ele, não, Uhum, eu sou especialista Liferay, eu vou ficar com Liferay e vou seguir com Liferay. Porque a sensação de você estar trabalhando com uma caixa fechada não é algo que me atrai. Eu gosto uhum, realmente de trabalhar, sempre gostei com algo que eu entendo como está dentro e o core. E se eu precisar estender ou fazer qualquer coisa, tem como você tem o controle daquilo. Então, eu acho que a grande maioria do pessoal e da comunidade que a gente tem a nível mundial do Lifer acaba gostando, como o Igor, por causa desse fator, né? Não, é um uhum. produto totalmente aberto. Não é aquela caixa que só te oferece aqueles pontinhos, se você quiser estender ou não, e nada mais. Exato. E a minha jornada profissional também é muito parecida com a sua. Eu também já passei por outras ferramentas de portais, WebSphere, OpenText, você deve ter passado também, WordPress também já também desenvolvi, e foi justamente isso que me chamou a atenção no Liferay, principalmente por ser open source, e uma coisa assim que eu levo, que eu trago assim, que eu diariamente, além de eu consultar, obviamente, a documentação oficial da Liferay, Stack Overflow, né? A internet está aí para dar suporte aí no nosso dia de desenvolvimento. Mas assim, eu acho que a melhor documentação do Liferay, para mim, é o próprio código-fonte do Liferay. Exato, Diariamente eu abro o código-fonte, vejo, pego um exemplo, vejo muito bem como é que é e adapto porque eu preciso, né? Eu acho que não tem documentação melhor para uma ferramenta tão robusta, né, quanto é o Liferay, que o próprio código-fonte dela, né? Então, acho que é exatamente. primordial, assim, para nós desenvolvedores, é ter esse olhar, é, também, quer ver uma coisa mais pronta, mais pontualzinha ali, tudo bem, olha a documentação, mas se você quer conhecer uma solução completa para aquele teu problema ali, vai no código-fonte, que com certeza absoluta vai ser sucesso. Isso é verdade. E já que a gente está entrando nesse tema, a gente podia começar a nossa roda de perguntas, né? Mas Uhum, depois dessa introdução. Igor, fiquei muito feliz de saber dessa migração diária sua. é, E Eu, eu trabalhava, antes de migrar, né, como um cervejeiro industrial. E aí foi aí que eu decidi migrar, porque eu solucionava muita coisa com o Excel. Eu pensei, pô, velho, se eu consigo solucionar muito problema com o Excel, o que será que eu consigo solucionar com programação? Aí foi quando eu comecei a estudar, fiz um bootcamp, vi o tanto de coisa que dava para fazer, e aí decidi fazer essa migração de vez. E migrei logo diretamente com o Liferay. é, muito bom, muito bom, cara, deu tiro muito bom certo. saber isso. Isso é verdade, é um tiro muito certo. É, A área de tecnologia é muito boa e se especializar na área de. Sempre digo, né? Se especializar numa área de nicho, como seria, por exemplo, é, nesse caso, você é um especialista Liferay, ou você é um especialista desenvolvedor, por exemplo, iOS, né, para Apple. Toda vez que você se especializa num nicho, ao menos na Europa, o que eu vejo a diferença, assim, de oportunidades que você tem e salário também é muito maior que você simplesmente ser só desenvolvedor back. A diferença de salário chega a ser, assim, 25, 30% mais, ao menos aqui. é Então, gritante, Pô, é gritante. já que tu tocasse no ponto de mercado de trabalho e Europa, como é que está hoje, como é que você vê hoje a questão de mercado de trabalho para desenvolvedor Liferay fora? Porque você está fora, e o Danilo ele também trabalhou para empresas de fora, né? Então, como é que vocês veem isso hoje? Então, do meu ponto de vista, foi engraçado que eu vim para Espanha, como eu falei, já trabalhava, implementei Internet Banking no Brasil, o Internet Banking do Santander, fizemos com o Lifer. Então,
trabalhei também com sistemas de seguro, integrações de empresas muito grandes no Brasil, tudo com Lifer. E aí, quando eu vim para a Europa, eu fiquei pensando, ai meu Deus, como vai ser lá? Porque eu costumava ser líder, né, técnica no Brasil, e eu falei, mas a gente tem um pouco o espírito, né, o brasileiro, de pensar que a gente não é tão bom quanto as pessoas lá fora. E aí eu falei, como vai ser eu ter que baixar esse nível? Porque eu sou acostumada a eu ensinar, eu sempre estar à frente de todo mundo e ajudando a equipe e tal. E quando eu for para lá, eu falo, com certeza, como eles é primeiro mundo, não é Brasil, vão ter um nível muito alto e não vou nunca conseguir ter o nível de destaque que eu tinha no Brasil. E, na verdade, foi, foi muito ao contrário, né? Quando eu cheguei na Espanha, foi engraçado que eu vim com uma transferência da empresa, mas foi assim um choque, porque quando eu troquei no meu LinkedIn que eu estava morando na Espanha, eu recebi em média 30, 40 ofertas de trabalho para trabalhar com Lifer, isso por mês. Era absurdo, assim, a quantidade de oportunidades. Recebi ofertas de outros países, Luxemburgo, eh, Alemanha, Londres, tudo. Era, assim, uma loucura. E eu falei, nossa, mas eu não acredito, né, nesse... Por que esse boom? Assim, nem no Brasil eu recebia tantas ofertas igual eu recebo na Europa. E aí se deu ao fato que, assim, eu comparava com o pessoal que trabalha comigo em TI, mas que não era especialista de nicho em alguma coisa, eh, e eles não têm a mesma oferta e também não tinham o mesmo nível de salário. Assim, para falar bem um exemplo, assim, né, falando de valores, por exemplo, um desenvolvedor, na época que eu cheguei, back-end, middle, a gente fala, né, que seria o pleno, analista pleno no Brasil, que a gente fala middle, pois estaria ganhando em Java naquele momento, né, 7 anos atrás, 30, 32 mil euros por ano, por exemplo, na Espanha. Já se você soubesse lá, pois eles ofereciam para você aí 40, 40 e pouco. Então, a diferença era absurda. E aí, quando você falava, eles diziam, mas por que da diferença? E você olha, as diferenças sempre foram por ser especialista, né? Lógico, a gente é fã da Life, a gente diria, seja especialista Life, porque tem muita vaga no mercado e o mercado realmente é muito gratificante financeiramente e também a comunidade, trabalhar com um código, com uma plataforma open source ajuda bastante, você se sente livre e consegue sempre encontrar a melhor solução e integrar com tudo. Então, isso é um dos pontos. Mas aqui eu sempre notei isso, é absurdo. Se você for especialista de nicho e em Lifer, o mercado aqui é altíssimo. Recebo hoje em dia, eu estou na Irlanda. Então, como eu estou mais no norte da Europa, as ofertas vêm mais do norte, sempre pelo LinkedIn. Lógico, não vou sair da Lifer, mas é absurda a quantidade de ofertas. Você recebe ofertas se você quiser trabalhar como freelancer. Eles oferecem, se você pode trabalhar, mas você pode trabalhar de onde você quiser. Se você quiser trabalhar como freelancer hoje em dia, por exemplo, em Londres, a média que se paga é de 500 a 700 dólares, não, euros por dia, como freelancer. Então, Nossa. essa é a média de salário que eu escuto aqui na Europa, é bastante alta. Como a gente falou que o Igor deu o tiro certo, dei o tiro certo, tem ido para essa área, para Life, para essa área de tecnologia. Para mim, ao menos foram frutos muito bons, principalmente na Europa. E o engraçado é que no Brasil, eu acho que a Life ainda não é tão conhecida como é nos Estados Unidos e aqui na Europa. Porque ela nasceu nos Estados Unidos, né? Uhum. Depois acabou que na história Jorge Ferrer, que é um espanhol que foi quem ajudou a fundar a Lifer na Espanha, por isso um dos maiores polos também está na Espanha, da Lifer. Então, a Lifer na Espanha, muito conhecida, um montão de plataformas, as grandes, por exemplo, o Ministério da Justiça em Lifer, grandes portais são feitos em Lifer públicos. Né, da empresa de trens, fui eu que implementei, inclusive, Ministério da Justiça e todas as plataformas de notários, que aqui é muito digital, era muito digital na Espanha. Eu também
ajudei em toda a migração desses projetos. Então, se você fala assim, trabalho com Lifer no Brasil, eu não sei como está hoje, mas quando eu estava, ninguém conhecia, Uhum. né? É, É, foi um amor à primeira vista porque eu quis, mas não era tão famosa quando eu comecei a trabalhar, igual que você, né, Danilo? Mas logo é, quando eu cheguei na Espanha, e aqui na Europa é muito, muito conhecido. Todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe como é. Na Espanha, principalmente, assim, é uma loucura, todo mundo gosta. É muito grande a comunidade também. Então, o mercado aqui na Europa, ao menos o que eu vejo assim, e também sei que nos Estados Unidos, por causa dos contatos que a gente trabalha ali, é bastante forte. Aqui no Brasil, o cenário está mudando ano após ano, sem dúvida alguma. Principalmente porque as empresas públicas estão adotando, né, cada vez mais o Liferay por N motivos, né? Uma é porque a gente, pelo menos as empresas públicas aqui, incentivam muito, né, a adoção de ferramentas open source. Acho que foi até uma iniciativa de dois, três governos atrás, eu lembro que foi uma determinação, né, das empresas públicas de adotarem, né, o software livre, né, Hum. como ferramenta. Então, isso ajudou também o Liferay a ser bastante difundido aqui no Brasil. Mas, assim, a gente sabe muito bem que aqui no Brasil é difícil a gente, por mais que a gente tenha uma dimensão continental, mas não tem como a gente comparar com a Europa toda e os Estados Unidos, né? A quantidade de oportunidades que tem por aí. Porque eu acho que É, começou antes, né? É mais antigo, igual você falou. é, No Brasil tem, você vê mais ou menos assim, nos últimos 8 anos, que estão uhum, aderindo bastante. é, E aqui eu trabalhei com plataformas de migração da versão 5, então você pode imaginar, são portais que existiam já com Live há 14, 15 anos atrás. então, é outra Não? época. Não, nessa época aí era tudo software ainda proprietário, sem dúvida alguma. E aí, falando um pouquinho assim da minha experiência com o mercado internacional, eu ainda não tive a oportunidade, que nem você, Rose, de desbravar, né, morar em outro país. Inclusive, isso está na minha lista, mas por uma questão pessoal agora, infelizmente no momento não está dando. Mas eu já tive a oportunidade de fazer essa imigração para morar em Portugal. Eu já passei por duas empresas é, lá de Lisboa, né, trabalhando para Lisboa remotamente, e também trabalhando com projetos de projetos públicos, né, para empresas públicas. E assim, é engraçado, eu estava, antes do nosso meetup começar, eu estava tentando ver qual é a grande diferença entre os cenários, né? Brasil e Europa, ou Brasil especificamente Portugal. Não posso falar sobre os outros países porque ainda não passei por outros projetos. Quer dizer, até Uhum. passei, mas eu estava trabalhando para uma empresa portuguesa, né? Foi um projeto no Chipre que eu passei, mas foi bem rápido. Mas a grande diferença assim, que eu percebi é que os projetos eles são menos para ontem. Sabe? Acho que tem um cronograma um pouco melhor definido, é, Mais a- organizado. mais organizados, requisitos são bem especificados, é, sabe? Eu acho que a coisa flui melhor, mesmo por mais que haja atraso, que eu acho que isso aí também é uma coisa que isso é inerente à nossa. Desenvolvimento de software é igual construção de casa, sempre Exatamente. atrasa. Pode chamar, pode trocar de metodologia, botar ágil, botar, né, top-down, botar waterfall, que vai ter sempre uma coisinha ali que esqueceram de especificar, ou o cliente entendeu direito e vai querer uma coisinha a mais, enfim, sempre vai ter um atraso. E mesmo com esses atrasos, pelo menos os projetos que eu passei, claro que o cliente fica chateado, né, o custo pode aumentar um pouco, mas ele entende, né, que aquilo realmente ou não foi previsto ou foi previsto de uma forma diferente do que realmente Uhum. precisa ser aplicado, né? Então, acho que essa foi a maior choque cultural assim que eu tive. Mas assim, Eles são mais compreensivos, né? isso, pelo menos assim, foi a grande coisa assim que me chamou a atenção nos projetos que eu passei trabalhando para Portugal.
É, Realmente é cultural, é verdade. é. E qual a diferença, assim, pessoal, que vocês notam de projetos? Por que vocês indicariam Lifer ao invés de outra plataforma? Plataforma concorrente. Pode Cara, falar, Igor? eu vou falar, continuar nesse ponto do open source, porque além dessa possibilidade de você enxergar o código por dentro, se a Liferay chegar e disser, ah, galera, já deu pra gente, vamos encerrar por aqui, a empresa continua com o código, continua funcional, sabe? Então, isso eu vejo como uma das maiores vantagens de se usar Liferay. Hoje, falando da 7.4, dá para pontuar também a questão do no-code e low-code. Porque eu não vou dizer assim, ah, isso é o futuro, todo código vai ser assim, porque o pessoal sempre já diz isso há um tempo e a gente ainda continua codando, fazendo código cru assim, né? Mas isso acaba empoderando outras áreas, sabe? Porque Tá. a gente pode, tipo, trazer a criação de páginas para uma área que não é especializada, assim, sabe? E também outras funcionalidades, né? Porque hoje a gente olha assim para um site e pensa, tem um front e tem um back, mas pela Liferay hoje também dá para ver um novo cenário assim sendo criado, que é a pessoa de portal, sabe, que vai administrar o portal, que vai cuidar do portal. Então, é uma outra característica que eu acho massa assim da ferramenta. A gente está empoderando muitas áreas, né? Agora, Uhum, é. com. Não existe nada que vai ser 100% low code ou no É, code. não Bem, tem eles como. sempre vão precisar É, algo de nós, assim, mas a gente consegue criar algo e dar para eles empoderar eles e não ficar. Eu não sei se vocês, pessoal aqui, quanto tempo vocês têm, mas a gente que começou a trabalhar bem lá atrás, normalmente um projeto levava 5 anos para terminar e sair em produção. Era um horror. Hoje em dia, um projeto, e eu tô falando de projeto que eu comecei a fazer com Lifer mesmo, por exemplo. Tipo, projeto, esse primeiro que eu comecei com Lifer tinha 5 anos, entendeu? 5 anos. Hoje em dia, você não pode ter um projeto que leve 5 anos. Mas antigamente tudo tinha que ser programado. E hoje em dia, o fato que a gente está conseguindo empoderar outras áreas, né? Então a gente programa algo que automatize a vida ou que empodere os outros usuários para poder fazer com que esse processo seja mais rápido. Inclusive, eu fiz uma migração de plataforma de um banco de Londres aqui pela Life ano passado. E o projeto demorou 8 meses só. 8 meses, a gente migrou a plataforma inteira. De um outro sistema, de um outro concorrente que era fechado, eles não gostavam, era com Web Center Sites, da Oracle, o portal deles. uhum, Eles odiavam. E a uhum. gente criou com 20 fragments. Eles foram capazes, a equipe de marketing, de recriar mais de 400 páginas em um site só, tinha mais de 400. E aí eles tinham mais três sites menores, que tinha 100, 200 páginas. Então, com 20 fragmentos configuráveis que a gente criou como desenvolvedor, eles foram capazes de montar 4 sites. Eram quatro. Um era muito grande, Muito com bom. 400 páginas, e com o Stylebooks eles mudavam a cor, configurava tudo e parecia que era outra cara, outro tudo. E, detalhe, essa era uma migração, então a gente teve que deixar os fragmentos configuráveis e com a mesma cara e, se possível, construir tudo que existia no outro site. Então, por exemplo, quando a gente fala dos box que vocês veem nos sites, assim, a gente criou uma variação com um fragment de mais de 40 box. Ele se montava. Legal. Era uma máquina. Mas o pessoal de marketing foi uma loucura, porque quando a gente entregou para eles, por questão de menos de 2 meses, eles migraram, eles recriaram todo o site, o conteúdo. Quando que nós, como desenvolvedores, tivesse que fazer tudo aquilo, ia conseguir fazer isso? Não, isso era É, trabalho de muitos anos. Era um portal de um banco com 40 aplicações, de empréstimo, de hipoteca e tudo mais, e a gente conseguiu fazer tudo isso e passar tudo para a Life, de Web Center Site para a Life em 8 meses. E isso foi graças ao low code. Só a minha história do use case. tempo Pode, recorde. Igor, desculpa interromper. Hum. Ah, não sei se o Igor Pode terminou. continuar. Tá, não, então, Não, fala. Ah, você quer continuar, Igor? Pode falar. pode continuar, David. Pode entrar. Não, e assim, pegando também
esse teu exemplo aí em relação ao open source, acho que, claro que isso aí é uma opção, né, que acho que as empresas olham com muito bons olhos, né, quando precisam adotar uma ferramenta. E essa questão assim do low code, sem dúvida, é a palavra meio que da moda, né? Que hoje em dia todas as plataformas querem ser um pouco low code, no code, mas eu também sou um pouco dessa tua opinião, Rose. Nenhum sistema vai ser 100% low code, né? Sempre vai precisar um pouco de desenvolvimento. Porém, uma vantagem que pelo menos eu vejo aqui no Life, que ela entrega muita coisa já low code, né? Ou realmente no code, né? Para gerenciamento de conteúdo, para a criação de uma página muito Lifer rapidamente. nasceu low code, né? Há Ele muito tempo nasceu low atrás, quando code, não tinha esse nome. quando não tinha exatamente. Antes disso, ele já tinha esse conceito, né? Mas a partir do momento também que a gente que tem essa preparação inicial do time de desenvolvimento, né? Faz o setup, cria os componentes, ADTs, fragments, né? Tudo que for necessário para que isso facilite a vida de pessoas de negócio. Putz, aí dá para ver realmente quando o projeto está entregue, dá para ver o brilho nos olhos do cliente, né? Ele fala assim, nossa, isso aqui é rápido, é fácil, dá para a gente não precisa ficar dependendo do time de TI, né? Só se caso precise de uma evolução muito grande, né? E a gente realmente precisa deles. Mas no dia a dia, que são aquelas tarefas comuns, né? Incluir notícia, incluir um evento, mudar a descrição de uma página, criar uma página nova. Isso aí é muito, muito simples de ser feito, né, com o Life, né? Então, também foi uma das é, um dos, uma das coisas assim que me chamou bem a atenção no Life, essa facilidade da gente criar novos componentes e entregar isso para pessoas que não sabem nada, né, de tecnologia, HTML, CSS, não precisa saber nada disso. É justamente fazendo isso, né, Rose? Você vai lá nos styles, lá no Style Guide, muda ali a apresentação, já muda todo o visual ali, o layout da página, dependendo da configuração, dos templates que você faça, etc. Isso Tá. aí, né, facilita muito para o cliente de negócio, né? Isso é verdade. Inclusive, isso me deu uma ideia que eu vou propor depois para a Anne, para a futura a gente fazer um meetup, não sei o que o pessoal acha, de a gente pegar um layout de um site e dizer como você faria esse site hoje em dia, Ótimo. no Lifer, né? E a Uhum. gente podia montar a arquitetura como você montaria, o que seria configurável, o que não. Eu gosto Ótimo. muito desse exercício. Sempre que vem os projetos, eu acabo desenhando a solução junto com a minha equipe. Eu sempre Uhum. ponho eles assim, todo mundo junto e falo como vou montar aqui, aqui. E aí vai vindo as ideias para isso, para ser algo modular e funcionar depois de uma maneira fácil para o cliente ele conseguir estender e empoderar toda a equipe dele. A gente Sensacional. tem uma perguntinha da Lara, que pôs aqui no Meetup. Ela falou que está tentando migrar de área, mas ainda não conseguiu uma oportunidade de estágio. Que vocês orientariam, pessoal, para ela conseguir essa oportunidade e essa migração? Principalmente o Igor, que fez a migração diária aí. Acho que Cara, a primeira dica que eu dou é meter a cara, sabe? É se inscrever, porque por mais que você estude, por mais que você exercite o que você está fazendo ali, se você não se expõe à vaga, é, você não vai participar dos processos. A Liferay, ela eventualmente abre estágio também, mas eu dou uma dica também de procurar outras empresas e procurar também academies. Porque, por exemplo, eu quando migrei, eu migrei para uma academy. Eu passei uns meses estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Então, é uma Uhum. oportunidade quando você não tem experiência, sabe? Você O que pode seria um Academy? o pessoal constrói, é basicamente um estágio, só que Uhum, você não só trabalha, você estuda e trabalha ao mesmo tempo. O pessoal da empresa que eu estava, que era a Vertigo, eles construíram uma grade curricular uhum. para eu estudando ao mesmo tempo que eu ia participando de projeto com o Lifeway. Hum, Então, busca também essa palavra-chave que é uma ótima oportunidade para quem está migrando, porque é legal. aprender e exercitar ao mesmo tempo. eu dou assim duas dicas aqui. Uma tem muito a ver com o que você falou, Igor, mas a primeira, assim, para quem
está migrando de área e quer se especializar, claro que você precisa ter um leque, né? Você precisa aprender pelo menos o básico ali, né, de desenvolvimento, um pouquinho, né, de orientação a objeto, um pouquinho de banco de dados. Você tem que ter uma amplitude, né, de conhecimento. Mas depois que você optou e quer se dedicar ao aprendizado de Life, eu acho que um caminho interessante de seguir é estudar para certificação. Mesmo que você não passe de primeira, mesmo que a certificação seja um pouco cara ainda, acho que são US$ 200, alguma coisa assim, mas é, eu acho uma forma muito válida para você estudar ou evoluir o seu conhecimento, porque quando você estuda para uma certificação, você aprende nos mínimos detalhes o que que cada coisa quer dizer, por que que aquilo é feito. Você sai do teu dia a dia, né? Você sai da tua zona de conforto. Quando eu tirei a minha certificação, eu tirei a certificação da 71, eu já estava trabalhando com Liferay. Então, quando eu estava estudando para certificação, eu aprendi muitas outras coisas que, se eu não tivesse estudado para certificação, com certeza passaria batido para mim. Uma É dica é essa. verdade. E a segunda é essa aí, Igor, que você falou, que é bem legal esse tipo de programa que as empresas. Aqui no Brasil eu conheço duas, uma é a própria Vertigo. Eu, quando estava na Vertigo, eu também ajudei a montar. Acho que o Henrique está até aqui também no Meetup. O Henrique também ajudou a montar esse programa. Eu esqueci o nome do programa lá, mas tinha um programa, né, de trazer pessoas para formar essas pessoas e futuramente, se elas conseguissem mandar bem no treinamento, elas eram efetivadas. Então, eu sei que a Vertigo e eu sei que a GX2 também faz isso, a empresa que atualmente eu estou. Ela também tem um programa que começou agora, 2 semanas atrás, o Rocket Talent. É um programa também Hum, exatamente igual ao que a Vertigo faz também. Então a gente começou com 90 profissionais durante 3 meses. Eles ficam ali estudando, ainda não são contratados, né, não recebem para isso, mas eles estudam, a gente passa materiais, tem encontros quinzenais com essas pessoas e tudo mais. E depois desse terceiro mês, a gente faz uma avaliação e aí a gente vai cada vez mais filtrando, porque tem muita gente também que não se interessa, não sabe o que que é, e aí no meio do caminho acaba não tendo interesse. Mas o futuro desses programas é você ser efetivado. E tem muita gente nesse programa específico que eu estou participando agora que está fazendo também migração de carreira. Então, E nesse assim, programa já encerrou as matrículas? Ou o pessoal pode se infelizmente, inscrever? infelizmente, mas ano que vem, início do ano que vem, vai abrir outro. Início, acho que no próximo semestre, né? Se eu não me engano, vai ser aberto uma nova turma. Então a ideia é que tenha uma vez por ano. Então vai ficar sempre de olho, vai ver na Vertigo, ver na GX2 e vai buscando o mercado. E em contrapartida, né, em paralelo, vai estudando e metendo a cara e nunca para de evoluir, porque a nossa área é assim, né? Nossa área não tem A um dia gente de não para de sossego. estudar. É, Não, isso é verdade, pessoal. A gente estuda mais que médico. A é, gente... não tem É, um dia de sossego. Uma coisa, não. você nunca Todo vai dia saber tudo. surge algo novo, e aí você tem aquela sensação, e você quer estudar, e você quer aprender. Mas assim, ao mesmo tempo, eu tenho que confessar uma coisa. Todo mundo me pergunta se eu tenho videogame em casa, eu não tenho, porque eu falo que o meu trabalho já é um videogame. Todo É, dia uma fase nova que eu tenho que passar, entendeu? Então, é. constantemente a gente está estudando, resolvendo os problemas, resolvendo o problema de performance, resolvendo o problema de como integrar uma coisa com a outra. Afinal de contas, assim, eu me divirto, eu gosto do que eu faço. Então, gosto dessa dor de cabeça. Às vezes precisa um pouquinho de férias também, né? Mas porque Isso é verdade. é tanta dor de cabeça que, mas a gente é pago para isso, né? A gente está aí no mercado para isso. Graças a Deus tem bastante trabalho para gente. Resolver Olha, problema. eu lembro um estagiário me falou isso na Espanha. Quando eu cheguei na Espanha, eu peguei justo um portal sendo colocado em produção e eu fui responsável por esse portal. E é horrível, né? Porque eu não participei do projeto, eu tinha que ser responsável pelo, pelo sucesso de fazer voar o portal e funcionar. E no começo a implementação sempre é muito difícil, o sistema cai, entram uns loops infinitos que Uhum. puseram lá, e
E aí o estagiário chegou e falou pra mim, como você tá hoje, Rose? Eu falei, muito mal. Todo dia um É, novo problema, já não aguento mais. Eu falei pra ele, ele falou, mas a gente é pago pra isso. Se não é, tivesse problema, não precisava da gente. Então essa é a exato. nossa filosofia. Depois disso, nunca É, mais eu reclamei de problema. Eu falo, não, é, é meu trabalho, é é resolver isso aí. problema, É, é arrumar as coisas. É o videogame na é o nossa vida videogame. aqui. É, exatamente. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Pode ir perguntando. Que a gente está. Sei que a gente tem um pouco tempo, né? É muito Parece. assunto, né, para pouco É tempo. muito assunto É, para pouco tempo. Então, qualquer dúvida, aproveita para perguntar, que a gente tem aí uns últimos 5 minutinhos. É, no final, agora vai ter um sorteio, que eu vou deixar a Yolanda compartilhar a tela e vai fazer um sorteio para os participantes. Mas qualquer dúvida ou qualquer coisa pode pôr aqui. E assim, eu vou aproveitar então esse pedacinho esse último fio que a gente estava falando de como migrar de área e tudo mais. Uma coisa que eu acho muito legal, pessoal, é vocês tentarem quando vocês conseguirem fazer algo e tudo mais, também tentar criar um conteúdo explicando para a pessoa que está começando como fazer, escrever um blog post. Isso ajuda muito a carreira de vocês, para vocês ficarem conhecidos, ter um GitHub público. Por exemplo, vocês estão montando, quando vocês estão estudando e montando uns projetinhos, vai criando lá cada subprojeto, e assim, quando vocês estiverem concorrendo a uma vaga, ou estiver, né, se candidatando a uma vaga, você pode ter a certeza que a pessoa que está atrás ali avaliando, sempre tem um técnico junto, não é só os de recursos humanos, tá? Hoje em TI sempre tem um técnico junto. Ele sempre vai olhar os projetinhos de vocês, se vocês têm conteúdo escrito na internet, isso daí dá uma ajuda bastante grande para conhecer o perfil de vocês. É uma maneira, né, de se autopromover. e você falou uma coisa legal, Rose, que eu até teve uns dias atrás aí que eu estava conversando, não sei com quem, alguma pessoa, algum colega de profissão, e aí ele falou, estava falando sobre carreira, exatamente sobre esse assunto, e aí eu teve uma coisa que o insight ali que eu tive que é uma coisa que eu adoto para mim, que eu acho que a melhor maneira de você aprender é ensinando também, né? É uma das formas, né? Exatamente. Você acaba, às vezes, falando muito daquele assunto, você acaba, às vezes, tendo alguns insights ali que no dia a dia você acaba passando batido também, né? Você não para pensar naquilo, mas você Porque ensinando, você tem que você. saber a teoria daquilo. Às vezes a gente faz no Exato, automático e nunca é parou. isso, Aí quando você está exatamente. se preparando, escrevendo algo para ensinar algo para alguém, você tem que falar, ai, mas isso daqui, mas por que que vai ter? Aí você tem que buscar a solução e vai entender. É. Exatamente, muito boa. Muito boa. E aí, Rose, também pegando um gancho lá do início que você comentou nessa questão é, da nossa profissão, aqui não da nossa profissão, da nossa plataforma ser nichada, é, bom, eu acabei de fazer uma busca rápida aqui no LinkedIn, vagas de Life no mundo todo. A gente tem 690 resultados para o mundo todo. Isso parece pouco. Na minha visão, isso não é pouco, porque isso aqui a gente está falando de uma plataforma nichada, realmente, né? E é difícil Então, encontrar pessoas. difícil, difícil encontrar pessoas, exato. Então, a gente tem 690 que ainda não foram preenchidas, né? E tem muita gente já boa no mercado, no mundo todo, que já está muito bem empregado. Então, o que que isso acontece? Né? A lei da oferta e da procura, né? Quanto maior a oferta, menor, né, a quantidade de mão de obra, maiores salários, né? Melhores oportunidades, melhores projetos para você participar. Então, é mais uma coisa para incentivar quem ainda, né, de repente, que está aqui nesse meetup ou que vai assistir futuramente, que ainda não entrou nesse mundo Lifer aqui, que se anime, porque tem muita oportunidade. Isso eu posso garantir. Falando sobre LinkedIn, meu LinkedIn idem, né? Praticamente diariamente a gente vê, né? A gente recebe vagas, a gente recebe novas oportunidades, né? Então é um mercado infinito aqui para a gente e pode ter certeza que Sim. entrando você vai ficar muito satisfeito. Eu tive uma pessoa que entrou trabalhar comigo. Como a gente não encontrava, é difícil, pessoal. A gente tem muita vaga aberta, principalmente, é o que eu falei, eu, como estou mais tempo, os últimos anos estou na Europa, principalmente na Europa, a gente busca, busca e não acha as pessoas. Então, às vezes, a gente contrata o pessoal que está migrando de área, porque já que eu vou ter que ensinar.
toda a Não, plataforma, a gente pega um matemático, eu tive um matemático que eu ensinei, então, tipo, o salário dele era o mínimo do mínimo do mínimo. E eu falei para ele, olha, aprende, eu dava os conselhos para ele, né? Aprende Life se você gostar, porque em 2 anos você vai triplicar o seu salário. E ele triplicou o sem salário dúvida. dele. E foi engraçado que ele foi entrevistado pela Pumantur na Espanha aí, e como ele falou que ele foi treinado por mim, aí o coordenador de lá me conhecia, falou, olha, se você foi treinado e trabalhou 2 anos com ela, então você aprendeu com ela, você está contratado, não precisa fazer a prova, Ah, não. Ele me ligou todo feliz, que eu já não estava maravilha. na empresa, e aí ele falou, olha, e aí ele me contou o salário, eu falei para ele, viu como eu te falei que você ia triplicar o seu salário? Porque na Europa você triplicar, duplicar o salário é algo difícil, porque o salário base já é normalmente um salário que você consegue ter um Uhum, nível de vida bom. Então, não, quando você escuta isso, é raro, raro, raro você encontrar áreas que consigam triplicar, duplicar salário aqui. E quando você pega uma área nichada, como a gente falou, mesmo vindo do uhum, zero, um matemático nunca foi de TI, não sabia nada, a gente vai lá, ensina e dá certo. Ô, muito Rose, bom. eu acabei de colocar aí no chat 2 canais do YouTube para quem quiser ter mais um gostinho sobre Liferay. Um é um canal oficial da Liferay, que agora passou para o YouTube, então é conteúdo aberto também. E o outro é da Simplify Tecnologia, que é um pessoal daqui do Brasil que começou também a postar conteúdo sobre Liferay. Eu achei Então, muito quem legal quiser essa ter mais um iniciativa. gostinho, É, muito já bom. saca esses links aí também. É o pessoal de Maravilha. Brasília, né? Acho que inclusive ele já apresentou algum meetup aqui, né? Já. É, Acho que é o Igor, né? Foi que começou? Acho que ele trabalhou comigo num projeto. Eu o da acho que sim. Simplify? Eu acho que sim. Eu acho que eu É, trabalhei com ele num projetinho. Olha, pessoal, a gente está chegando no final, então eu vou deixar, primeiramente, agradecer também, né, a todos vocês, ao Danilo, ao Igor.